Continuando o nosso vídeo, nossa série de estudos sobre a família, nós estamos falando sobre o comportamento dos filhos e a relação entre os irmãos, ou seja, a relação entre os nossos filhos um com o outro, como lidar. Nós já falamos sobre algumas coisas que são danosas dentro do relacionamento, falamos sobre o valor da edificação, dos valores do reino de Deus dentro da família, dentro do contexto do lar, que precisa ser fomentado pelos pais. E agora nós vamos falar sobre a relação com pais não cristãos, porque muitas vezes isso acontece dentro da família. Dentro desse tema nós vamos destacar dois pontos básicos. Primeiro, a sujeição e depois o testemunho cristão, tá bom? Então, primeiro, a sujeição. O que é a sujeição quando os pais não são crentes? A sujeição que um filho deve aos seus pais inconversos, ou seja, que ainda não se converteram, é a mesma que a daquele que tem pais cristãos. A única exceção é quando o pai ou a mãe lhe exigir que entre em práticas que vão contra suas convicções ou sua fé. Por exemplo, os filhos de não cristãos precisam ser o tempo todo obedientes a seus pais. É claro, mesmo que eles não sejam cristãos, precisam ser honrados. É um mandamento com promessa. Honra teu pai e tua mãe para que te vás bem e tenha longos dias sobre a terra. É claro que existem limites para essa sujeição, que é o que nós falamos. Quando os pais exigirem qualquer tipo de prática contrária à sua fé, às suas convicções em Deus, aos princípios de reino de Deus, aí, obviamente, nós precisamos deixar de lado, que são ensinamentos errôneos, debaixo de princípios equivocados. E nesse caso é indispensável consultar os irmãos mais maduros da igreja para que possam ser seus guias espirituais e determinar se realmente as exigências dos seus pais não correspondem. Por exemplo, às vezes a gente vê um jovem dentro da igreja que se converte e aí quer santidade, quer buscar Deus, quer viver uma vida honrosa, digna diante de Deus, e seus pais não entendem isso porque são mundanos, são infiéis ainda, ímpios, não conhecem a Deus, não se converteram. E aí eles ficam incentivando seus filhos a ir para balada, para zoeira, para arrumar um namorado, uma mulher, um homem, transar e tal. E isso é errado do ponto de vista de Deus. Então, obviamente, os filhos precisam se posicionar quanto à sua fé e se sujeitar aos seus pais em tudo aquilo que esteja alinhado com a palavra de Deus e com o reino de Deus. Mas o que for contrário, obviamente, mais importa agradar a Deus do que aos homens. Muitos filhos tomam facilmente essa exceção, quando em realidade o que querem é esquivar-se, às vezes, da obediência. Então temos que tomar cuidado com relação a isso. Obediência é necessária. Nós não podemos usar qualquer desculpa esfarrapada para desobedecer os nossos pais. Por isso é tão importante que seja um irmão ou uma irmã maduro, mais velhos, seus pastores, líderes espirituais, que determine se cabe ou não uma sujeição àquela situação que foi imposta pelos seus pais. Ou seja, você jovenzinho, adolescente, criança, jovem, se tiver com qualquer dúvida, procure o seu líder espiritual, um irmão maduro da igreja, um pastor, um obreiro, missionário, alguém que possa te orientar o que fazer naquela situação para que você não erre e não seja também rebelde aos seus pais e muito menos desobediente a Deus, ok? A seguinte fato é o testemunho cristão. Testemunho cristão. Os pais recebem um maior impacto pela vida transformada de seus filhos do que por suas palavras. Por isso é muito importante que o filho viva em conformidade e obediência a cada palavra do Evangelho de Jesus Cristo. É necessário que os filhos vivam uma vida santa, simples, comprometida e humilde. Essa é a pregação mais substancial que um pai não cristão pode dar aos seus filhos. Então, ensine os seus filhos a ter uma vida santa, ou seja, consagrada em santidade, em honra diante de Deus. Uma vida simples, sem luxo, ostentação, querer se envolver com as vaidades, as futilidades desse mundo. Uma vida também comprometida com o Senhor Jesus. Uma vida humilde, ser uma pessoa acessível, humilde, não soberba, não egocêntrica. Essa é a pregação, o ensinamento mais valioso que os pais podem dar aos seus filhos. Dar um bom testemunho dentro do lar, por parte dos pais,
e também dos filhos com relação aos seus pais, principalmente quando não for crentes, e também não esquecer disso, queridos. O maior impacto que nós podemos dar na vida das pessoas é a nossa vida transformada pelo poder de Deus. Se você for alguém parecido com Jesus dentro do seu lar, dentro da sua família, der esse testemunho fiel da pessoa e obra de Jesus de Nazaré, com certeza as chances, a potencialidade para os seus pais se converterem vão se tornar muito maiores, porque as pessoas estão cansadas de ouvir falar de Jesus, elas querem ver Jesus em nós. Às vezes a única Bíblia que eles vão ler ao longo das suas vidas são as nossas vidas. Então, que as nossas vidas sejam Bíblias vivas, sejamos representantes de Jesus na terra, para ganharmos o coração dos nossos pais que ainda não se converteram, ou dos nossos irmãos, parentes e familiares, e lembrando sempre que devemos honrar e respeitar os nossos pais, porque este é um mandamento de Deus, que vai te dar bênção, prosperidade e longevidade, uma vida longa e abençoada pelo Senhor, ok? Então esse foi o nosso estudo sobre o comportamento dos filhos. Esperamos de alguma maneira ter abençoado você papai, você mamãe, você filho, a aprender a como se relacionar com seus irmãos, a como aprender a se portar dentro da família, os perigos que existem, né? O que destrói as relações, o que edifica, como é que nós devemos lidar com os pais não cristãos. Nós vimos todos esses temas tão importantes, né? As obrigações específicas para os filhos, tarefas domésticas, o trabalho dentro do lar, o valor do trabalho, os estudos, o amor e a amizade entre os irmãos, né? Entre as pessoas, as responsabilidades, obediência, submissão, honra e respeito, foram temas que nós abordamos nessa temática, nessa lição preciosa sobre o comportamento dos filhos. E você, papai e mamãe, que Deus te dê graça e sabedoria, você filho também, seja cheio da graça, da sabedoria, da glória do Senhor Jesus. Que a bênção do Senhor venha sobre a tua casa, sobre a tua família. Viva os princípios do reino de Deus e com certeza você será bem-aventurado, feliz, sadio, vai ter um lar com um pedacinho do céu na sua casa, em nome de Jesus. Curta aí o nosso vídeo, compartilhe com outras pessoas. Que Deus te abençoe no nome de Jesus e a graça do Senhor venha sobre você, em nome de Jesus. Amém.